Bem, boa noite a todos. Encostar de cor. Vem, mamãe, encosta, tadinha. Ela é sempre a última pessoa tarde. Não, vai Muito bem, então. Vamos iniciar então aqui o nosso último dia Sim. para concluirmos todo o assunto que foi abordado aqui, né? Primeiramente, então, eu vou fazer um panorama histórico de como que todos esses dogmas e esses assuntos foram esclarecidos pela igreja. Eu já citei por alto, né? Nós vamos fazer o histórico certinho. Como eu já falei, a divindade de Cristo e a Santíssima Trindade foram afirmados no primeiro concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino no ano 325, tendo sido presidido pelo Papa Silvestre I, São Silvestre I. Nele foi feito também a primeira versão do credo que nós rezamos, né? Então, o primeiro concílio de Nicéia, ano 325. Depois, o segundo concílio foi o concílio de Constantinopla I, realizado no ano 381. Foi o concílio convocado um ano depois do Édito de Tessalônica, que reconheceu a Igreja Católica como religião oficial do Império Romano, pelo imperador Teodósio I. Foi o mesmo imperador que também convoca esse concílio. No concílio de Constantinopla I, no ano 381, então fica reafirmada, mais uma vez, a divindade de Cristo, e existe a condenação da heresia dos macedonianos. Essa heresia negava a divindade do Espírito Santo. Olha o trabalho que foi, né? Você tem que afirmar a divindade de Cristo, aí depois tem gente que nega a divindade do Espírito Santo, tem que fazer mais um concílio, né? Para afirmar a consubstancialidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, e portanto a divindade dos três e a unidade dos três, para reafirmar a Trindade mais uma vez. Também foi no concílio de Constantinopla, é importante falar, que ficou definido o cânon bíblico, ou seja, até então o Novo Testamento ainda não tinha sido definido de maneira final, definitiva, porque havia vários livros que inclusive eram considerados como o Novo Testamento e as pessoas não tinham uma clareza completa do que era o Novo Testamento. Então foi sob a autoridade do Papa Damaso I que no concílio de Constantinopla nós temos agora finalizado o Novo Testamento, ou seja, os livros foram por definitivo incluídos. Então é a partir daí que você abre a Bíblia e está lá 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas, né, Epístolas Paulinas, Joaninas, Petrina, Apocalipse no final, ok? E outros livros continuam sendo considerados importantes, mas não fazem parte do cânon bíblico. Tá? Interessante, o mesmo Papa Damaso I aprova a festa da Assunção da Virgem Maria, o mesmo que aprova o cânon do Novo Testamento. Então, as pessoas que seguem o Novo Testamento e acreditam que aqueles livros são inspirados estão obedecendo tanto o Papa quanto o Concílio, que é o mesmo Papa que aprova a festa da Assunção da Virgem Maria. Muito bem. Depois, pouco tempo depois, na verdade apenas 50 anos depois, nós temos o Concílio de Éfeso, no ano 431. É no Concílio de Éfeso que é condenado o nestorianismo, ou seja, a doutrina de Nestório, que eu falei, que separava as duas naturezas de Cristo. Então fica definido e proclamado no Concílio de Éfeso que em Cristo há duas naturezas e uma só pessoa, e portanto Maria é mãe de Deus. Então também é o concílio que proclama o dogma da Theotokos, Santa Maria, mãe de Deus, que nós celebramos todos os anos no dia 1º de janeiro. Inclusive tem gente que, por exemplo, dia 1º de janeiro é dia de preceito para ir à missa. Tem gente que acha que é ano novo. Não, porque é dia da Theotokos. Não existe dia de ano novo no calendário litúrgico. Tá? Depois
do concílio de Éfeso, nós temos o concílio de Calcedônia, no ano 451, ou seja, 20 anos após o concílio de Éfeso. No concílio de Calcedônia foi combatido e refutado o monofisismo. Por quê? Após a definição do diofisismo, no concílio de Éfeso ainda teve gente que continuou alegando que Cristo só havia uma natureza. Ele foi combatido novamente e também foi reafirmado todos os dogmas anteriores. Okay? Também no concílio de Constantinopla I foi feito o texto final do credo que nós rezamos na missa, o credo longo, chamado niceno constantinopolitano, por causa dos dois concílios. Muito bem. Depois, esses são os 4 primeiros concílios da Igreja: Niceia, Constantinopla I, Éfeso e Calcedônia. São os 4 mais importantes do período. Eu diria que dos 21 concílios ecumênicos da história, 6 são os mais importantes, dos quais 4 são esses 4 primeiros. Mas tem um outro aqui que eu vou citar, porque ele é importante, porque ele combateu o monotelismo, que é aquela ideia de que em Cristo só havia uma vontade. Então, em Cristo há 2 vontades, como eu expliquei, que é o concílio de Constantinopla III, ou terceiro concílio de Constantinopla, feito no ano de 681, já no século VII. Desculpa perguntar, mas que depois de Éfeso, qual foi o outro? Que ano? Calcedônia, Que ano? 451. Então, não entendi. Obrigada. Éfeso 431, Calcedônia 451. E aí o terceiro de Constantinopla em 681. Na qual é condenado o monotelismo. Muito bem. Depois vai haver outros concílios, mas eu gostaria de destacar o quarto concílio de Latrão. O quarto concílio de Latrão ocorre em 1215, no início do século XIII, convocado, presidido e concluído pelo Papa Inocêncio III. É no quarto concílio de Latrão que fica definido o dogma da transubstanciação. Quarto concílio de Latrão. Lembrando que a definição dogmática só confirma de uma vez por todas aquilo que a Igreja sempre creu. Então, sempre foi, como eu falei para vocês aqui ontem, como é o próprio testemunho de Santo Inácio de Antioquia, a Igreja sempre. Não em dúvida, como escreve? Ele vai escrever na mão. A gravação. Olha lá. Transubstanciação. Travou a língua. Fala correndo, trava a língua. Transubstanciação. Ele vai ser confirmado, né? Vai ser definido como dogma, né? Mas sempre a Igreja creu assim. É a definição dogmática que chama. Bateu o martelo. Bateu o martelo, não tem que discutir mais. Que ano foi esse? 1215. Foi o concílio mais importante da Idade Média. Tá? Nessa época já cruzaram, já andavam por ali? Já, né? Também nesse concílio foi convocada a Quinta Cruzada. Ou seja, a primeira cruzada foi convocada 115, 117 anos antes, pelo Papa Urbano II, em 1198. Foi a primeira cruzada. Aqui a gente já está na quinta. Então, como eu falei, o dogma da transubstanciação ele apenas encerra o assunto, ou seja, a Igreja sempre creu assim,
como eu falei, como é o testemunho, inclusive, de Santo Inácio de Antioquia, que viveu com os apóstolos. A igreja sempre acreditou na presença real. Agora, é aqui que vira dogma, vamos dizer assim, ou seja, o assunto se encerra, o Papa, junto com a igreja em concílio, define isso solenemente, para que não haja qualquer sombra de dúvidas e para que não haja mais nenhuma discussão. E aqui também a igreja dá nome ao termo, porque uma coisa é a realidade, outra coisa é o nome que se dá a ela. Então o termo mais apropriado que a igreja chegou é transubstanciação. É porque tem alguns espertinhos que pegam e falam, mas antes não tinha esse termo. Eu falei, não, ter o termo não significa que a realidade não exista ou que as pessoas não acreditassem exatamente assim. Isso é a mesma coisa que falar que se uma pessoa for batizada com 10 anos, então ela não existia, até que completou 10 anos. Não. Ela pode mudar de nome aos 10 anos, pode receber nome aos 10 anos, mas ela existiu desde que ela nasceu. Tá? E a igreja chegou nesse termo, e como eu falo para vocês, quando a igreja chega em um termo, em um nome, ele não pode ser mudado nem substituído por nenhum outro. Né? Então, é lógico que nós sempre, o termo transubstanciação foi cunhado pela igreja, mas ele descreve de maneira suficiente a realidade. Por quê? Porque eu não posso chamar de transformação, uma vez que muda a substância, mas permanecem os acidentes. Então é transubstanciação. Também nesse concílio que foi estabelecido o preceito de que todo católico tem a obrigação de se confessar ao menos uma vez por ano e de comungar ao menos na Páscoa. Justamente porque estava voltado à Eucaristia, né, o concílio. Também é nesse concílio que é condenada a heresia cátara. A heresia dos cátaros ou dos albigenses. Albigenses porque eles viviam no Monte Albano, na França. Então, é uma designação local. Mas os cátaros, eles foram um grupo muito perigoso. Eles são a ressurreição da heresia mais terrível e duradoura na história da igreja, que é a heresia gnóstica, a heresia do gnosticismo. Eu gostaria de fazer uma reflexão na aula de hoje sobre ela, porque ela, como eu falei, é o maior ataque à doutrina da igreja, o maior ataque à criação de Deus, e é que mais persiste, porque ela sempre volta com uma roupagem diferente. Então hoje, a heresia gnóstica, um dos nomes dela é Teologia da Libertação. É a mesma coisa, que volta com outro nome, outra roupagem, outros argumentos, mas a ideia central, a concepção central é a mesma. Então ela surge já no século I, a heresia gnóstica. A gente tem ali São Paulo, São João Evangelista combatendo os gnósticos. Depois nós temos Santo Irineu de Lyon, no século II, que faz uma obra escrita chamada Contra as Heresias, especificamente contra heresia gnóstica, especificamente contra os gnósticos. E ela vai, volta, aumenta, diminui, diminui. Aqui no século XIII ela teve um aumento muito grande, né? No século XII, aliás, ela teve um aumento muito grande e ela foi reelaborada, né, por esse grupo chamado cátaros. Mas ela é eclipsada nesse momento, ela continua existindo, como eu falei, e na modernidade ela volta, né, e ela assume novos nomes, né, como modernismo, nova teologia, etc. e tal. E aqui na América Latina se chama Teologia da Libertação. Jonas, essa heresia, ela também influencia os maçons? Sim, eles são gnósticos. Maçom, Rosa Cruz, todos esses grupos esotéricos, espiritismo, tudo isso é heresia gnóstica. Gnosticismo. Não é o mesmo gnosticismo do mesmo jeito, mas a ideia central, que eu vou falar agora, ela é a mesma. Só antes da gente entrar então na heresia gnóstica, porque ela é sempre o maior abacaxi, né? Vou falar do último concílio então, que é extremamente importante para a história da igreja, que é o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, inclusive, ele é o mais longo. Ele durou 18 anos, né? Entre 1545 e 1563. 1500?
1545 e 1563. Resolveu todos os pepinos, né? Todos. O povo tivesse vergonha na cara, não era para ter mais erro nenhum. Depois. Doutor Martins. É três, né? 1545, 1563. Concílio de Trento. Aí deve ter pedido uns três para o Papa, né? Foram Paulo III, Júlio III, Marcelo II, Paulo IV e Pio IV. 5 papas. É fato que o Papa Marcelo II viveu só 2 semanas, né? Mas então, 4 papas presidiram o concílio. E depois São Pio V, que aplicou, né, e promulgou o primeiro catecismo da igreja, o catecismo de São Pio V, e promulgou a missa tridentina. Então, o Concílio de Trento ele reafirma todos os dogmas, porque ele é convocado no momento que estoura o cisma protestante. O cisma protestante ele estoura em 1517. Aí depois Henrique VIII também rompe com a igreja na Inglaterra, fundando a igreja anglicana. E a Europa estava virando um caos. Então o Papa convoca o concílio para acertar tudo. Então por que ele durou tanto tempo? Porque como no cisma protestante os protestantes estavam confrontando todos os dogmas da igreja, então foi feita uma revisão geral de todos os dogmas da igreja no Concílio de Trento, e eles foram todos reafirmados e explicados, assim como os 7 sacramentos, né? E foi introduzido o dogma de que o que salva é a fé informada ou ativada, operada pela caridade, e não só o simples ato de crer, né? Porque foi aquilo que Lutero, Calvino e os outros protestantes ensinaram, não, afirmaram, contestaram. Como até então, sempre quando se falava em fé na igreja, já pressupunha que estava sendo falado da fé operada pela caridade, nunca foi preciso falar isso. Mas quando chegaram os legais lá e falaram assim, não, é salvo pela fé, então só basta crer, e você é salvo porque você crê, não porque você se arrepende dos pecados, ou porque você obedece a Deus, então foi preciso a igreja explicar e afirmar dogmaticamente que se você não tem arrependimento dos pecados, se você não tem a fé operada pela caridade, ela é fé morta, como já está explícito em São Tiago, na Epístola de Tiago. Isso foi cristalizado como dogma em Trento. E foi reafirmado o purgatório, a honra devida aos santos, a intercessão dos santos, né, a necessidade dos sacramentos, a necessidade da autoridade da mediação da igreja. Tudo isso foi reafirmado, porque tudo isso estava sendo atacado. Também foi reafirmado que ninguém pode conhecer se está predestinado ao céu ou não, apenas Deus sabe isso, e que existe sim o livre-arbítrio, porque também era outra coisa que estava sendo negada pelos protestantes, por uma má compreensão, como eu falei, da própria natureza de Deus. Uma vez para Deus não existe tempo, então para Ele o nosso sim ou o nosso não já é presente, para nós não. Então os protestantes acabaram invertendo psicologicamente a ordem das coisas. Se para Deus está tudo certo, já para nós também está. E aí eles estavam querendo definir que aquele que tem fé já está salvo, porque tem fé. A igreja reafirmou que não, ninguém sabe quem vai ser salvo ou não. É salvo aquele que tem fé e é que morre em estado de graça. E é assim que o nosso sim coincide com a vontade de Deus, como eu já falava. Muito bem, o Concílio de Trento foi muito importante, apesar de ele introduzir lá, lógico, nenhum concílio introduz nada novo, ele só confirma e desfaz as conclusões. Então, o Concílio de Trento não afirmou grandes dogmas, mas reafirmou todos os outros e deixou claro que é a fé católica. Por isso que foi feito o primeiro catecismo, o livro. Por quê? Porque até então só existia a Igreja Católica, não precisava ter um catecismo para definir isso que é a fé católica, diferente de outras fés que se dizem cristãs. Então, por isso foi feito o catecismo. Primeiro catecismo universal, né? Já havia um outro catecismo português, inclusive, do início do século XVI, chamado Catecismo de Dom Diogo Ortiz Villegas, bispo português, mas não era um catecismo universal. Esse é um catecismo universal. Então, esses são os 6 concílios mais importantes da igreja. A igreja tem 21, mas os 6 mais importantes são esses: Nicéia I,
Constantinopla primeiro, Éfeso, Calcedônia, quarto do Latrão e Trento. Tá? O Jorge, quando ele vai confirmar os dogmas, ele não abre um precedente para o cara falar assim, então se eles estão confirmando agora, porque eles tinham dúvida antes. Não abre um precedente no mundo protestante? Não. Para eles atacar a gente? Que havia grupos com dúvida é fato, por isso que tem o dogma. Agora, o dogma define que a fé deixada pelos apóstolos é esta. Não, sim. Agora que tem dúvida... Mas quando o pode Papa põe em discussão a afirmação, a revisão dos dogmas, ele não abre esse precedente? Não, pelo contrário, ele está fechando o precedente. Ele está dizendo que está ratificando aquilo que a igreja sempre pregou. Aquilo que foi conservado da fé dos apóstolos, e está dizendo quem foi contra isso é que estava enganado ou estava com má fé mesmo. E aí é para isso que existe Papa. Porque diz o seguinte: o Papa pode inventar o dogma? Claro que não. Mas só ele pode reconhecer o dogma. Por quê? Por mais que uma pessoa seja inteligente, santa e honesta, estudiosa, nada garante que ela não vai cometer erros. O único que tem essa garantia é que, sendo honesto, tendo boa vontade, vai ter assistência do Espírito Santo para que não erre, é o Papa quando ele promulga o dogma. Se não houvesse essa garantia, não teria como ter fé. Porque tudo se perderia em discussão. Porque uma vez que as pessoas discutem os mesmos trechos, e como eu falei, os trechos bíblicos por si só dão margem a diversas interpretações pela natureza do texto, seria impossível ter uma doutrina se não houvesse um magistério que salvaguarde essa doutrina. Tudo estaria aberto à discussão. Nada estaria. Por exemplo, o prólogo de São João, muitos interpretariam como simbólico. E aí, o que é simbólico, o que não é simbólico, o que é literal, o que não é literal, o que foi fato, o que é... E aí? Então, só mesmo com o magistério que deixa isso claro. Tá? O próprio São Tomás de Aquino, que enquanto era vivo, que foi o maior teólogo da igreja, ele ainda não estava definido o dogma da Imaculada Conceição. Então os teólogos poderiam discuti-lo. E ele não afirma com certeza. Aliás, ele começa a vida afirmando, no meio da vida ele fica em dúvida, no final da vida ele acredita. Mas fica nessa dúvida. Por quê? Porque ainda não havia um dogma cristalizado, só o Papa pode fazer isso. Muito bem. Isto posto, eu gostaria então agora de dedicar um tempo para falar da heresia gnóstica, porque ela é a maior ameaça da igreja, sempre foi. Por quê? Porque ela não é só uma contestação de um ponto, ou de alguns pontos. Ela é toda uma visão de mundo contrária à visão católica. Então, por exemplo, o arianismo, ele contesta um ponto muito importante, central, mas ele contesta um ponto, não uma visão de mundo. Então, o ariano ele não acredita na Trindade e nem na divindade de Jesus, algo extremamente grave, mas ele acredita que Deus criou o mundo, ele acredita que Deus é a fonte de tudo que existe, ele acredita que o bem e o mal são objetivos, ele acredita em tudo isso. Ou seja, ele acredita nessa estrutura da realidade criada por Deus, ele duvida de um ponto central, contesta aquele ponto. Então, por exemplo, ou os nestorianos acreditam em tudo, mas fazem confusão com relação às duas naturezas de Jesus. Mas, ou seja, no geral, as heresias elas são pontuais, ou alguns pontos. Ou mesmo os protestantes, que também têm influência gnóstica, já vou falar no quê, mas no ponto central eles acreditam na Trindade, na divindade de Jesus, na encarnação, na redenção operada na cruz. Eles não acreditam em outros pontos. Mas não é uma inversão total da realidade. Agora, o gnóstico ele inverte tudo. Então, por isso que ele é tão perigoso. Ele não é uma doutrina. Porque, como eu falei para vocês, existem várias doutrinas gnósticas. Tem os cátaros, tem os maçons, tem os espíritas. Hoje tem, como eu falei, a teologia da libertação. E quando você compara, até parece muito diferente. Mas, como eu falei, elas têm uma concepção de mundo comum. Eu já falei aqui, mas vou reafirmar de uma maneira mais clara para o conteúdo que a gente viu agora. Então, o gnóstico, ele não acredita na Trindade, ou se acredita em algo que deturpa completamente a nossa visão de mundo, que
que é o seguinte: eles acreditam que este mundo aqui, material, este universo, ele é um erro. Ou seja, ou ele foi criado por um chamado demiurgo, né, que é um Deus menor, vamos dizer assim, ou ele surgiu do próprio Deus de alguma maneira inexplicável, que não se questiona, mas o fato é, este mundo e por consequência esta vida, elas são um erro. E se são um erro, tudo que faz parte desse mundo precisa ser mudado, consertado e substituído. Para isso eu preciso destruir toda a ordem de gente que existe. Só que veja, o problema é mais profundo ainda. Porque não é que eles falam que só o mundo material é ruim. A própria divisão dos seres é ruim. Por quê? Eles acreditam meu nome e meu nome. Eles acreditam, porque nós católicos, acreditamos assim. Vamos supor, vamos fazer um triângulo aqui para representar a Trindade de Deus. Deus cria tudo. Né? E aqui está o universo. Vamos dizer assim. É Deus que sustenta o universo, mas ele é distinto de Deus. É como aquele exemplo que eu já dei. Do mesmo jeito que a luz produz e sustenta o calor, mas o calor é inferior e distinto da luz, Deus cria e sustenta tudo, mas nós somos distintos e inferiores a Ele. O gnóstico acredita que Deus e o universo são uma coisa só. Então aqui está Deus e Ele é barra universo. Por exemplo, sem saber, os ateus acabam acreditando nisso. Eles acreditam que tudo é a mesma coisa. Ou seja, o universo é matéria em movimento. Então não tem uma diferença substancial entre nós e os animais, e as plantas e as pedras. É só como a matéria está organizada. Então eles acreditam que Deus e o universo é uma coisa só. Só que surgiu esse demiurgo, vamos dizer assim, que arrebentou esse ser de Deus. E aí criou um monte de serizinhos, vamos dizer assim, que são pedaços de Deus. Então todos nós, eu, vocês, os cachorros, os gatos, baratas, o Aedes aegypti, tudo é um pedacinho de Deus. Ou seja, é uma centelha divina. É uma centelha divina que tem a ilusão de ser um ser separado. E que é envolvido pela matéria. E a matéria discrimina. Ou seja, a matéria faz com que pareça que um é melhor que o outro, que um é superior ao outro, que um é diferente do outro. Mas no fundo são todos um. Então alguém me perguntava ontem, né, por que esse pessoal da teologia da libertação sempre manda sentar em roda. Por causa disso? Por quê? Porque se um está na frente e o resto está atrás, dá a entender que aquele é mais importante que os outros. Então todo mundo é igual. Né? Por que as igrejas feitas por eles não tem mais o altar no meio, na ponta, mas fica no meio, fica parecendo, alguns lugares o altar até embaixo, né? Parece um teatro. Né? E aí tem padre que senta no chão, né? Em vez de sentar até a missa no chão, não usa mais as roupas do sacerdote, enfim. É essa tendência de querer tornar tudo igual. Né? Porque acha que tudo é igual e que é a matéria que está dividindo. Se a matéria é o problema, então os gnósticos, ora eles vão ser espiritualistas, ora eles vão ser materialistas. Por exemplo, os cátaros, esses combatidos pelo Concílio de Latrão no século XIII, eles eram espiritualistas. Então, ou seja, se o problema é a matéria, a gente tem que renunciar toda a matéria. Eu tenho que só me dedicar às coisas espirituais e ir renunciando tudo que é material. Tudo que é material não presta. Inclusive a reprodução humana. Por quê? Porque quando eu reproduzo matéria.
Então eles tinham a ideia da contracepção e do aborto. Qualquer semelhança com o mundo atual não é coincidência. E eles falavam inclusive o seguinte, que na época não existia, eles falavam assim: porém no momento da relação sexual nós temos assim um êxtase. Eles achavam que era êxtase, não é só uma relação física. Como eles nunca tiveram êxtase de verdade, eles achavam que aquilo era êxtase. Porém tem um problema, porque gera reprodução. O ideal seria ter a relação sem possibilidade de reprodução. Eles inclusive falavam assim: bom, viver nesse mundo é ruim, porque esse mundo é material, então portanto ele é mau. Então a gente tem que se matar. Só que eu não posso me matar tomando veneno e enfiando uma faca na minha barriga. Por quê? Porque é matéria entrando. Então eu tenho que morrer como? Por inanição. Então muitos deles jejuavam até morrer. Porque você vai jejuando, você vai perdendo matéria, perdendo matéria, perdendo matéria, perdendo matéria, até que você morre. Então, por exemplo, ou doente, né? Por que as pessoas estão doentes? Estão doentes porque estão a alma junto com a matéria. Então é melhor morrer logo, quanto antes. Eutanásia. Então, quanto antes você morre, melhor é. Então, essa é a ideia deles. Agora, os gnósticos também oscilam para o outro ponto, que é o ponto do materialismo. Por quê? Porque se o problema é a matéria, então ao invés de negar toda a matéria, vamos tentar criar condições na matéria para que todo mundo seja igual. Ou seja, já que todo mundo é igual por dentro, então vamos fazer com que a matéria faça jus a essa igualdade. Então, surge, por exemplo, a ideia comunista. Você tem que distribuir todos os bens iguaizinhos para que todo mundo viva de maneira igual. E toda e qualquer divisão é má. Vem dessa ideia desse demiurgo que criou esse mundo, da sacanagem que criou este mundo. Então, toda divisão é má. Você vai ter que ir distribuindo, tudo igual e criando essa igualdade. Daí vem também aquilo que eu falava ontem, a ecologia. Por que eu tenho que respeitar o porco espinho, o ovo da tartaruga, ou a árvore? Porque é Deus. É Deus igual eu. Eu achar que eu sou superior à árvore é uma ideia errônea, né? Segundo eles. Então eles vão chegar a afirmar que a lógica e a inteligência nos enganam. Por quê? Porque a lógica e a inteligência conhecem esse mundo que foi criado pelo demiurgo mal. É claro que para o caboclo falar um negócio desse, ele tem que estar usando lógica. Só que ele finge que não está. Né? Então ele finge que ele não tem que usar a lógica para refutar a lógica, o que é possível, né? E começa a falar contradições para tentar gerar um convencimento psicológico nas pessoas. Então, por exemplo, tudo que é fruto do raciocínio está errado. Olha que contradição. Você está fazendo um raciocínio para dizer que o raciocínio está errado? Mas é exatamente o que eles fazem. Porque eles vão dizer o seguinte: uma vez que todo mundo é parte do mesmo Deus, ou seja, é uma parte do mesmo ser, então qualquer raciocínio que ameace essa mentira, que eles chamam de verdade, é um problema. Então, se você demonstrar por A mais B que estão errados, eu vou falar: tá vendo? Você está usando a lógica má, a inteligência que corrompe. E quantas vezes a gente não vê gente falar que o conhecimento é mau? O conhecimento é coisa de gente arrogante, o conhecimento é ruim, o conhecimento gera opressão, né? O estudo da verdade gera opressão de alguma forma. Ou que a beleza é má. Né? Você construir, por exemplo, uma igreja bonita é mal, é sinal de opressão, de divisão, disso, daquilo. Então, ou seja, isso tudo está vinculado a essa ideia de que este mundo ele é um erro e precisa ser destruído. Então eles vão dizer assim: como então eu chego à verdade? Através dos meus sentimentos. É o inverso do que Jesus pregou. Que é o inverso do que é a realidade. Por quê? Os meus sentimentos não têm lógica. Então, por exemplo, você fala algo que é nitidamente errado, né? Demonstra que algo é nitidamente errado, a pessoa vai dizer que você está usando de malícia para demonstrar, sendo que é ela que está usando a malícia. Por quê? Porque você está usando a lógica, e a lógica é um problema. A lógica ela é fruto dessa realidade má criada pelo demiurgo. A lógica ela é
a lógica, a racionalidade, elas são um problema. A gente vê, por exemplo, essas ideias em obras de arte, da literatura, o tempo todo. Porque hoje em dia a modernidade, ela é o triunfo político do gnosticismo. Essa sociedade que nós nascemos, ela é totalmente gnóstica. Então o gnosticismo que foi combatido pelo Papa Inocêncio III, no século XIII, ele volta com uma nova roupagem chamada filosofia moderna. A filosofia moderna nada mais é que a ressurreição do gnosticismo. E ele invade todo o pensamento da elite e, aos poucos, todo o pensamento da sociedade. Quando chega no século XIX, já está avançada essa ideia, e quando chega no século XX, ela é substituída mesmo, né, pelo normal. Então, a heresia gnóstica hoje, ela tá, não é que ela está mais forte do que nunca, ela tomou conta do mundo. Tomou conta completamente do mundo. Então, por exemplo, você vê aquele filme lá, Godzilla. Tá, um filme engraçado, tá, interessante. Mas qual que é a ideia? O que eles falam no filme? Os titãs, os Godzilla e os outros, são os verdadeiros senhores da Terra. Nós é que somos os usurpadores, com a nossa inteligência criamos indústrias, cidades que estão matando o planeta. Eles estão voltando para salvar o planeta. É a mesma ideia. Claro que ali o Godzilla é um símbolo para falar da natureza. Só que o Godzilla é irracional. Então eles estão querendo dizer o seguinte, ou seja, os impulsos irracionais da natureza é que são certos, são sábios. E a nossa realidade nos engana e cria o mundo que nós vivemos, que destrói o mundo. Ou seja, o problema é o ser humano. Quantas vezes você já não ouviu que o ser humano é um vírus na Terra? O ser humano é um vírus a ser combatido porque está destruindo a natureza. Então isso está espalhado em todo lugar. Então o ser humano... está falando disso, devia ser o primeiro a se matar, né? Exatamente. Vai acabar com Só que a hipocrisia é além também dessas pessoas, né? Porque assim, já que eles abandonam a lógica, não dá para você tentar refutar com lógica. Né? O tempo todo. Claro, a pessoa está falando que o ser humano é um vírus, por que não se mata? Por que nos livra dessa presença? Né? Por que não nos livra dessa presença? Mas é a ideia. Então, ou seja, precisamos diminuir os nascimentos, porque vai ter uma superpopulação, que vai acabar com o planeta. Precisamos diminuir tudo. Isso aí é a ideia gnóstica, ou seja, que ela inverte a hierarquia das coisas e vê maldade na bondade e bondade na maldade. Então aquilo que destrói, aquilo que vai contra a vida humana é bom, enquanto que aquilo que tira toda a dignidade humana e nos compara aos animais e às plantas, aí é bom. Isso é bom. Bom, como eu falei, essa visão ela tem muitas nuances. Então, ela assume várias roupagens e tudo que nós vemos na sociedade hoje tem uma origem nesses pressupostos gnósticos. Como eu falei, a pessoa se esquece de que quando ela adere a uma ideia, ela tem que aderir a um conjunto de outras ideias para aderir aquilo. Por exemplo, outro dia eu refleti o seguinte, aquela ideia, né? Proibição de caçar, por exemplo. Ou quando vai lá aquele canal do National Geographic, por exemplo, e aí tem um animal comendo outro, eles falam, ninguém pode intervir, porque é a cadeia alimentar. Eu falei, mas não estou falando que tem que intervir, mas vamos raciocinar. Ele fala ninguém pode intervir como um mandamento moral. Eles falam, ao leão comendo a zebra, você não pode salvar a zebra. Mas por que eu não posso salvar a zebra? Esse pessoal não é católico, né? Então assim, ou você é ateu, né? Ou você, vamos por assim, você acredita que Deus criou os animais. É isso que é apresentado. Se Deus criou os animais, eu como ser humano, Deus falou que o ser humano tem que reinar sobre os animais. Então, se eu quiser, eu posso intervir. Porque eu sou o senhor nós somos senhores da Terra. Agora, se eu sou ateu, qual que é a crença do ateu? Então, o ser humano é mais uma espécie animal e que virou a espécie alfa. Então, se eu intervir, também é natural. Porque tudo que existe é natural, né? Então, por que eu não posso intervir? Porque eles não são nem ateus nem cristãos, eles são gnósticos. Ou seja, eu não posso intervir porque a natureza é sagrada. Ou seja, ela é sagrada, é isso que está por detrás do pressuposto e que não se fala. Que é a única explicação para você falar que você não pode intervir. A natureza é sagrada e nós somos inferiores a essa ordem sagrada da natureza. E a zebra e o leão são iguais a mim. Por isso que eu não posso intervir. É isso que está por detrás. Ou seja, não tem outro fundamento que justifique você não poder intervir. Porque se você for ateu, então aí você não tem problema.
Você pode destruir tudo. E essa ideia de narcisismo surgiu aonde? Que povo? Surgiu quando o demônio falou para Eva: se você comer do fruto, será como Deus. É exatamente isso, porque antes de chegar lá, então, vamos falar. E por que essa ideia ela gera tanto adeptos? Se assim, em 5 minutos a gente mostra o quão ridícula é cada ideia nossa. Então, por exemplo, nós somos um pedaço de Deus. Como que nós somos um pedaço de Deus se Deus é eterno e indivisível? E aí todos nós conhecemos a corrupção da existência e a corrupção moral. Se eu sou um pedaço de Deus, então Deus também é assassino, né? Deus também é burro, né? Deus também morre, Deus também envelhece. Por quê? Porque tudo é um aspecto de Deus. Como que Deus se divide ou seja, é irracional. Mas por que essa ideia convence? Ela convence porque ela nos seduz, assim como Eva foi seduzida. Seduz em que ponto? Aliás, seduz por quê? Porque nós sofremos. Ou seja, eu estou nesse mundo, eu estou sofrendo. Algum sofrimento eu estou tendo. Ninguém está contente com a vida. Em tudo. Ainda que a pessoa venha numa família maravilhosa, seja milionária, que é muito difícil, ela está envelhecendo, ela vai morrer. Ou seja, contente ela não está. 100%. Então chega alguém e fala para você assim: a culpa é do mundo. A pessoa, na sua covardia intelectual, é verdade. Alguém chega e fala para você assim: a culpa não é nossa, mas é do mundo. Quem criou esse mundo que está errado? A pessoa. É isso mesmo. Eu estou vendo um monte de maldade, eu estou sofrendo por causa da matéria. A pessoa chega e fala assim para você: a matéria é má. Então é má mesmo. Por quê? Porque eu adoeço e eu envelheço no corpo, por causa da matéria. Alguém fala para você que a matéria está errada, que ela é má, você acredita. A pessoa não para fazer aquele raciocínio honesto, que é o seguinte: tudo que existe em si tem que ser bom, porque o mal é a ausência de bem. Então a matéria em si não pode ser má. Por quê? Porque ela continua sentindo a dor, o sofrimento e a angústia e quer botar a culpa em alguém. E não quer admitir que ela tem que passar pelo sofrimento para ter a libertação que é Deus que dá e não nós. Então ela é seduzida por isso. E aí chega alguém e fala assim: olha, você não tem que sofrer, você não tem que mudar quem você é. Nós é que temos que criar um mundo melhor para que você seja quem você é nesse mundo. E aí a pessoa adere a isso. O que são todos os erros se não isso? A pessoa que ela não quer se adequar à verdade, mas quer adequar a verdade a ela. Hoje em dia, inclusive, tem uma igreja para cada pecado. Né? Tem a igreja lá que não condena uma coisa. Não, eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja aprova o divórcio. Naquela igreja aprova o casamento gay. Naquela igreja aprova tal coisa. Naquela igreja aprova outra coisa. E aí você vai escolhendo a igreja que melhor te serve, para que você não precise mudar, mas aquela igreja adapte a doutrina dela a você. Está aí o núcleo do gnosticismo, ou seja, esse sentimento que nós temos de não gostar da realidade. Por quê? Porque de fato nós estamos numa condição em que nós temos defeitos e sofremos. Então, é um passo para poder afirmar que então é a realidade que está errada e não nossa. E aí surgem todas as ideias gnósticas. E aí quando eles olham para Cristo, como que eles vão interpretar Cristo? Eles vão interpretar Cristo como um homem que percebe essa ideia e denuncia. Então, por exemplo, você fala assim: mas Jesus falou, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele descobriu que ele era uma centelha divina, e aí ele se identificava e está falando que ele é assim como todos nós somos. É isso que o gnóstico vai dizer. Ele vai... Está vendo agora por que eu estou falando que tem que ser um magistério, não dá para ver? Eles pegam e distorcem tudo o que está no Evangelho. Então a ressurreição de Jesus na carne, né, tem que ser simbólica. Por quê? Porque a matéria é má. Por que ele ia voltar com a alma dentro do corpo? Então a ressurreição é simbólica. E aí é mais fácil de acreditar. Por quê? Porque demanda um estudo mais sério para você entender por que Jesus ressuscitou na carne. Que é aquilo que eu falava nas aulas anteriores. Para restaurar a nossa natureza decaída, porque Deus criou a matéria também. A matéria não é má. Nós estamos sofrendo com esse conflito entre alma e corpo por causa do pecado, etc. Mas não, é mais fácil acreditar assim. Então é Eucaristia. Eucaristia é o corpo e sangue de Jesus? Não, é matéria. Como pode ser corpo e sangue? Então a gente tem que aderir a Jesus espiritualmente, ou seja, eu tenho que crer nele
e não fazer o outro sofrer. Olha que coisinha fácil. Né? Olha aqui que modo mais fácil de crer e de viver o Evangelho. Eles só se esquecem de um ponto do Evangelho quando Jesus fala assim: a porta para a salvação é estreita e não a larga. Todo mundo que prega um Evangelho fácil está mentindo. Facilitou em qualquer coisa está mentindo. Inclusive a Igreja Católica é a religião mais difícil do mundo para entender, consequentemente para crer, consequentemente para viver. Né? Se eu pegar aqui os dogmas, é muito mais fácil entender que Jesus é um homem do que ele é Deus e homem. É mais fácil entender também que ele é só Deus. Agora que ele é Deus e homem, uma pessoa só, é muito mais difícil. Aí eu continuo. É muito mais fácil entender que Maria é mãe só da natureza humana. Agora que ele é mãe de Deus, continuando sendo humana, é mais difícil. É muito mais fácil entender que a Eucaristia é só símbolo. Agora entender que é o corpo e o sangue de Cristo mesmo, é muito mais difícil. É muito mais fácil achar que o batismo é só um ritual social. Agora entender que eu preciso do batismo para me salvar, é mais difícil. É muito mais fácil eu achar que só a fé, enquanto crença, salva. Agora entender que a fé informada pela caridade é mais difícil. Seria muito mais fácil se eu pudesse pedir perdão para Deus sozinho em casa, sem precisar me humilhar na frente do padre. É mais difícil eu ter que confessar o pecado para ele. Seria muito mais fácil se eu pudesse ser salvo sem ter pecado, mesmo que pecado mortal, como pensam os protestantes. Agora, eu tenho que crer e estar a vida toda em estado de graça, para na hora que eu morrer, eu estar em estado de graça, é infinitamente mais difícil. Seria muito mais fácil se eu pudesse me divorciar se o casamento desse certo. Agora, eu tenho que morrer no casamento? É muito mais difícil. Seria muito mais fácil se eu pudesse usar métodos contraceptivos. Agora, eu tenho que ter vários filhos? É mais difícil. Ou seja, dá para fazer um texto, seria fácil, mas se eu não precisasse. Se todos os mandamentos da igreja existissem, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil se eu não precisasse existir purgatório. Não é? Fiz penitência, tá, pedi perdão, estou perdoado, estou direto para o céu. Vai passar, não é fácil. Era uma missa. Seria muito mais fácil se o inferno não fosse eterno. Ou se não existisse. Aí então. Tem um grupo de protestantes que não acreditam no inferno. Eles acham que é extinção. Né? Quem vai ser salvo vai existir para sempre com Deus. Quem não vai ser salvo vai ser extinguido. Mas seria muito mais fácil. Inclusive, tem ateu que fala assim: os cristãos querem acreditar numa vida eterna para se consolar. É ao contrário. Porque é muito difícil conseguir essa vida eterna. E se você não consegue essa vida eterna, você vai para o inferno. É muito melhor deixar de existir do que ir para o inferno. Então é você que não quer acreditar na vida eterna, porque você vai para lá. Você sabe que se você aceitar que ela existe, você vai ter que mudar de vida e saber que você tem. Né? Então, ou seja, é muito mais fácil ser ateu ser qualquer coisa do que ser católico. Qualquer coisa. E quanto mais difícil vai ficando a religião, quanto mais você se aproxima da Igreja Católica, das verdades católicas. Seria muito mais fácil, por exemplo, se eu não precisasse estar ligado à igreja, mesmo com os defeitos dos homens. Se eu pudesse ter uma religião particular na minha casa lá. Não, mas eu tenho que ir à missa junto com as outras pessoas. Eu tenho que aguentar o padre que está lá, o bispo que está lá, o papa que está lá, que às vezes não é uma pessoa boa. Seria muito mais fácil se eu pudesse me revoltar, né? Por que eu falava que você não pode ordenar bispo sem autorização do papa? Porque seria fácil se surgisse uma crise, então eu decidir como é que eu faço. Não. É o joio e o trigo, né? Jesus falou, tem o joio e o trigo e quem vai cortar sou eu. Até lá vocês têm que conviver. O joio e o trigo. Seria fácil se eu pudesse excluir o joio de maneira completa, assim, logo de cara. Né? Não. Pode quando é autoridade que Deus, quando é uma autoridade dada por Deus para excluir aquele joio. Agora, se não é, eu tenho que aguentar a convivência daquele joio, porque a penitência para os meus pecados, porque tem joio dentro de mim também. O joio também é dentro da nossa alma, dos nossos pecados, dos nossos defeitos. São o joio dentro de nós. Quem que vai arrancar? Deus, porque eu não consigo arrancar mais. Então é tudo muito mais fácil fora da igreja. E é a prova de que a igreja é a igreja de Cristo, porque ele falou, o caminho é estreito.
Qualquer tentativa de alargar esse caminho é mentira. Não se iludam. Ah, mas eu sou assim mesmo, mas o mundo é assim, mas as coisas são assim. Ah, mas nem tudo tem que ser tudo tão preto e branco assim. Ih, começou assim. A pessoa está querendo achar alguma desculpa para... Né? É como quando a pessoa, por exemplo, é tipicamente gnóstica aquela afirmação, não existe verdade. Tudo é relativo. Se não existe verdade, você não poderia estar falando isso. Porque está dizendo que existe uma verdade, que não existe verdade. Então você está se contradizendo. É claro, como eu falei, em 30 segundos você refuta isso. Mas por que tantas pessoas continuam repetindo isso? Porque não é que a pessoa está dizendo que ela não acredita na verdade. Ela está dizendo, eu não gosto da verdade. Eu não gosto, é muito difícil, dá trabalho, então eu prefiro viver como se ela não existisse. Então, essas ideias, que são absurdas do ponto de vista racional, elas são, na verdade, expressões vazias de um estado psicológico e emocional. Então, o gnosticismo, como eu falei, é uma série de ideias ridículas, de teorias doidas, né? A teoria de que tudo... Tem alguns gnósticos que acreditam que tudo vai acontecer, tudo que acontece porque é bom. Né? Então, ele justifica todos os males. Né? Ou outros que falam, né? Ninguém é mal porque quer, né? É mal porque está enganado pelo sistema, está enganado pela sociedade, está enganado pelo capitalismo, está enganado por tal coisa. Não é a pessoa que escolheu ser mal. É muito fácil acreditar assim. Mas por quê? Porque ela não quer admitir que ela escolhe o mal também. Quem começa a justificar muito as más ações é porque quer justificar as suas más ações. Eu não tenho a culpa, eu não escolhi, foi o mundo, foi o meu corpo, foi o demônio, foi, sei lá, Gomes da Costa, foi alguma coisa que me influenciou para fazer isso aqui. Uma vez eu lembro que chegou um homem falar com o padre, falando assim, padre, eu preciso de uma oração aí. Padre, mas por quê? Porque o espírito da minha mulher que morreu, ele encosta em mim e aí faz eu brigar com a atual. É bem assim, né? Aí é fácil, né? Não sou eu, é a minha mulher que morreu. Bate em mim. Já morreu, tá levando a culpa. Aí é mais fácil ainda, né? Quando a pessoa morre, aí tá levando a culpa. Eu lembrei agora, né? Quando o Lula entrou no processo a primeira vez, ele falou, não, o sítio é da Marisa. A Marisa tinha morrido. Ganhou vendendo a mão. Hã? Ganhou vendendo a mão. Ganhou vendendo a mão. A culpa é dela. Depois que ela morreu, a mão quebrou. Mas vocês veem que é o mesmo padrão do Éden? Que foi assim que aconteceu também. A mulher se seduz pelo demônio. Aí ela vai lá, seduz o homem é seduzido pela mulher. Quando Deus os confronta, o que ele fala? A culpa é dela, a culpa é da serpente. Não, a culpa é de vocês dois. É claro que tem uma escala de culpa, uma culpa maior que a outra. Mas todo mundo tem culpa. Porque ninguém é inocente. Né? Então, assim, no fundo, o gnosticismo, ele é uma revolta contra a realidade por uma infantilidade nossa de achar que eu tenho o direito de satisfazer todos os meus interesses e os meus prazeres e é o mundo que tem que mudar, não eu. E que não falei, o gnosticismo estava lá no início da igreja, estava lá Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão combatendo os gnósticos que já negavam a presença real de Jesus na Eucaristia, negavam a necessidade de sacramentos, alguns negavam a morte da cruz, outros negavam a ressurreição física. Por quê? Porque tem que negar a matéria, o que importa é a consciência que tem que ir evoluindo, etc. e tal. E foram se reelaborando, teve a crise dos cátaros, e aí quando conseguiram suprimir os cátaros no século XIII, voltou no século XIV por meio de seitas que foram convencendo os príncipes, virou filosofia moderna, fizeram a revolta protestante, fizeram a Revolução Francesa, fizeram a Revolução Comunista e agora tomaram o poder político do mundo. Porque é muito mais fácil corromper do que corrigir. É muito mais fácil destruir do que construir. E aí a gente está no mundo de hoje, que eu falei, que é todo puro gnosticismo. Por exemplo, ideologia de gênero. Você é uma mulher presa num corpo de homem. Gnosticismo. Ou seja, a matéria é má, a matéria aprisionou aquela alma
se identifica como feminina dentro de um corpo masculino e você tem que libertar, você tem que corrigir. Ou vice-versa. Gnosticismo puro. Ou aborto. Eu posso matar porque não nasceu ainda. Como assim você pode matar porque não nasceu ainda? Já não é um ser humano aí dentro? Meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu estou insatisfeita, logo eu posso matar meu filho para corrigir a minha insatisfação pessoal. Gnosticismo? Eutanásia. Está velho, está doente. Melhor viver do que continuar sofrendo. Aliás, melhor morrer do que continuar sofrendo. Ou seja, o que vale é a sensação, é aquilo que eu sinto. Né? Gnosticismo. As ideologias políticas, né? E aí a gente vê as ideologias que tentam atingir a igreja. Por exemplo, a igreja anglicana já se rendeu, ordena mulheres. Tem que ter igualdade. Eu falei, não é igual nem de um jeito nem de outro. Não é a missão dada por Deus às mulheres. Não é o papel delas. Mas eles querem igualar tudo por quê? Porque a ideia gnóstica é que tudo é igual. Porque tudo é uma certeza divina. Tem aquela música aqui no Brasil da TL que fala assim: vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo no olhar dos homens, a certeza do irmão, reinado do povo, não de Cristo. E eles vão falando que o dia que todo mundo for tratado igualmente, não vai precisar ter igreja mais. Porque a igreja só existe para tentar, ou seja, reduz Jesus a um intelectual que pregou a igualdade e a igreja precisa existir até que haja essa igualdade. Ou seja, a deturpação do cristianismo. Sobre essa canção, tem um vídeo de um padre. Um padre que ele corta, né? Ele corta e ele fala: vocês prestaram atenção que vocês cantam? Exatamente. Vai entrando na cabeça a ideia. Sem se dar conta. Sem se dar conta. Por quê? A forma de você incutir uma ideia nas pessoas não é só dando aula. Aliás, dando aula é só 1%. É você incutir pela cultura. Sem perceber, você já está pensando assim. Né? Então, por exemplo, se você pegar que cada um enfiar a mão no bolso agora e tirar uma nota do real, o que está estampado na nota? Um animal. Ou seja, tiraram os heróis da pátria. Pode ser que alguns não sejam heróis, mas enfim, seres humanos que contribuíram para a história da nação, e botaram bicho. Ou seja, a garupa, a onça pintada, o mico-leão dourado, a arara, a tartaruga são mais importantes que Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, Tiradentes, São José de Chieta. Ou seja, a gente tem que dar valor para quê? Para a tartaruga, não para São José de Chieta. Ou seja, e ninguém percebeu. Para todo mundo é normal. Aí você vai esquecendo a sua história. Mas vai esquecendo também porque o que é ensinado na escola, não se fala mais de escola. Você vai perguntar quem é Pedro Cabral, ninguém sabe. É um trabalho conjunto. É um trabalho nefasto conjunto entre instituições de ensino, a mídia, as instituições que criam cultura, os clérigos que se corrompem nas igrejas. É uma liga macabra que vai fazendo isso. Chega nas universidades hoje, vê o que tem. Pelo amor de Deus, gente. Tem até aquelas piadas, né? Antes da federal, depois da federal. Aí tem lá uma moça bonita, cabelo comprido e tal, e depois da federal tá com o cabelinho. Bicho no nariz, sovaco peludo, tatuagem pra cara, pra todo lugar assim. E eles querem ter direitos. Vai se desfigurando a pessoa. E eles acham que estão ficando empoderadas. Não tem mais poder. Poder social. Vai se destruindo. E vão ganhando dinheiro para isso. Aí use droga. Faça isso, faça aquilo. Aí propaga doença, acontece uma desgraceira. E tá lá, não, mas o bom é isso. Né? Quantas músicas da década de 60 não faziam apologia explícita ao uso de drogas? Como se fosse bom. Não, se você não usa drogas, você está errado. Você tem que usar drogas. Você tem que queimar o cérebro para você ficar bem. O fumar também. Em estatisticamente falando, a teologia da libertação é hoje, ela está maior ou pior do que os séculos anteriores? Não, está maior, sem dúvida. Aliás, houve um momento entre os anos 70 e os anos 2010 que ela chegou no seu auge.
Agora está em declínio, graças a Deus. Mas comentou que assim, cada século teve só mudar o Romário. Mas Hoje está mais forte do que as antigas. muito mais. Muito. Isso é mais preocupante. Sim. Hoje é. Muito mais forte. Muito mais forte. Nos anos 90, por exemplo, aqui no Brasil, ela tomou conta. Mas assim, nos anos 90 foi um inferno. Foi um negócio assim que tomou conta e se alastrou muito. Essa ideia é totalmente deturpada. Porque teve o apoio da cultura também, né, que foi toda preparada para isso. Né? Como eu falei, toda uma cultura que pregava que tudo que a gente aprendeu, aliás, tudo que a sociedade ensinava como bom era mal. Né? Então a família é ruim, a igreja é ruim, Deus é ruim, o cristianismo é ruim, tudo é ruim. Bom é o índio, bom é ser selvagem, bom é a droga, bom é comunismo, bom é tudo isso. Né? Olha lá o que o comunismo fez com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte, com Cuba. Né? Eles continuam pregando, não, é maravilhoso, é bom. Né? Então assim, tem um problema muito sério, né? Alastrado na cultura, e que o primeiro passo é cada um tomar consciência desse problema e se proteger dele. Né? Porque também tem gente que ouve, né, tudo isso e fala assim, vamos fazer o quê? Primeiro você se instrui. Brinda. Como diz o Goethe, né, é urgente ter calma. Porque você não dá para fazer nada enquanto você não tem condições de fazer alguma coisa. Depois você tem que começar a tentar influenciar o seu círculo social, a sua família, seus amigos, seus colegas de profissão, etc. Tentando fazer a sua parte. E aos poucos as coisas vão mudando, conforme Deus permite. Né? Mas assim, o primeiro passo é diagnosticar o problema. Né? Diagnosticar o problema não é ficar desesperado, né? É ver. E não é que estamos falando mal de tudo, não, estamos constatando que a coisa está ruim. Né? E essas ideias que surgem, como eu falei, né, a gnose na modernidade, depois do século XIX, ela assumiu duas grandes linhas, né, o marxismo e o positivismo. O marxismo tenta pregar essa superação do ser humano pela política. Ou seja, eu tenho que criar políticas públicas e campanhas para que todo mundo seja igual e todo mundo tenha as suas necessidades atendidas. O que eles entendem por necessidades atendidas? Tudo que eu desejo. Se tem uma pessoa desejando X, ela tem que ter aquele X. E a promessa da sociedade perfeita que nunca vai chegar. É lógico, é a cenoura de burro para que todo mundo siga. Né? Vamos criar uma sociedade que não há desigualdade, não há isso, não há aquilo. E o positivismo que tenta superar a condição humana pela tecnologia. A medicina vai avançar até um ponto que vai curar todas as doenças. Vai tornar os seres humanos imortais. Né? Ou, como eu falei, vai tirar a consciência do cérebro e botar no computador. Vira e mexe, agora sai filme e série falando disso. Né? E as pessoas estão se convencendo disso. Tem a galera da criogenia, né? A pessoa morre, congela o corpo para ressuscitar no futuro. Isso já tem faz muito tempo. Já tem há muito tempo. Mas ninguém ressuscitou Até agora. Mas a ideia existe. A ideia é que quer fazer você abandonar a Deus para se apegar em algum artifício humano. E se paga muito caro por isso. Paga milhões. Paga milhões. Eu tive uma aula na escola, todo um semestre, segundo ano do ensino médio, só falando sobre a natureza. Peter Singer, no final, a natureza prevalece sobre tudo, é a última instância do ser humano. Ou seja, eu ia contradizendo ou fazendo-os questionar, né, pai? E o que eles querem dizer? Eles querem dizer que os instintos prevalecem. A razão. É a ideia gnóstica. Veja, eles apresentam ideias como se fossem novidades. Mas é a mesma ideia sendo repetida, reelaborada, reformulada, como se fosse a roda sendo inventada novamente. Então essa ideia de que um pouco vira uma torre de Babel. Né? Então um pouco eles falam, nada garante que eu conheça as coisas. Eu falei, mas se nada garante que conhece as coisas, como é que você vai trazer salvação para a humanidade? Por meio da política, por meio da tecnologia. Então aí eu eu conheço todas as coisas, mas a religião é mentira. E aí fica esse pique-puxa de ideias cujo objetivo comum é destruir a Igreja Católica. A única coisa que unifica todos. Por exemplo, tem um filósofo muito influente
na modernidade se chama Spinoza, Baruch Spinoza. Ele era judeu, e porque ele era agnóstico, né, então ele pregava esse Deus que é um com a natureza, e a natureza que está criando consciência de si é o homem, etc. e tal. Ele foi perseguido e expulso pelos judeus, e depois os protestantes lá da Holanda quase mataram. Quase mataram. Ele foi perseguido, teve que fugir, etc. e tal. Aí quando ele foge da perseguição dos judeus e dos protestantes, quase o mataram, ele faz uma obra metendo o pau na igreja católica. A culpa de tudo é da igreja católica. Olha o nível de sacanagem do sujeito. Ele joga na igreja católica a culpa, né, do fracasso dele e da perseguição que ele sofreu. Está parecendo uma ideia que eu vi outro dia, a mulher matou o marido e alguém comentou assim, mas foi ele que causou a morte. Foi ele que provocou, né? É o inverso do negócio. Mas eles não culpam a Igreja Católica porque ela te faz você tomar uma. Você é obrigado a tomar uma decisão. Exatamente. De vida. Exatamente. Então, para mim tomar uma decisão, eu tenho que me violentar, deixar de fazer o que eu gosto, o que eu quero, Sim. que eu acho que é bom para mim. Então eu tenho que tomar uma posição. Aí é desconfortável, então melhor vamos atacar, vamos falar, porque a igreja cria caso, batizar fulano com um padrinho assim, um padrinho assado, porque eles querem moldar do jeito deles. Exatamente. E se a gente se omite, não responde, eles vão continuar. Exatamente. Aí eles desviam a culpa de todo mundo e jogam na igreja. É igualzinho que fizeram com Jesus. Ou seja, tira a culpa. O único que não tinha culpa, aí ele leva a culpa. De todos. Mas talvez porque a gente também seja submisso. A gente está vendo as coisas acontecendo. Não, tem isso também. Ou seja, tem a conivência dos maus, dos católicos de chuchu, né, de água de Porque chuchu. eu faço uma... Mas existe também já o instinto deles de jogar essa culpa mesmo. Eu estava fazendo uma via sacra numa comunidade, tentando se formar no meu bairro, e um missionário foi na casa de uma outra moça que coordenava esse grupo lá antes, e levou alguma coisa sobre de moradia, que era uma campanha que estava fazendo através da igreja. E eu estava fazendo a minha sacra. Daí ela chegou e falou assim, olha, o missionário foi lá, né, a gente tem que rezar esse livrinho. Daí o livrinho era a primeira passagem da Via Sacra e depois as orações, era tudo para você ter uma casa, para você fazer alguma coisa, um fundo totalmente materialista, político totalmente. E daí eu virei para a mulher e falei assim, olha, eu me recuso a fazer uma Via Sacra assim, desse tipo? que isso não é a finalidade, é o que a gente está vivendo no momento. Para nosso católico. Exato. Não, mas eu prometi para ele que ia fazer. Eu falei, então a senhora desculpa, a senhora faz, porque eu não venho. Eu não fui na seguinte, depois quando me chamar em casa, que todo mundo me apoiou, não aceitava do que você tinha tentado induzir. Exatamente. Outra ideia agnóstica difundida que todo mundo recebeu da cultura e da escola. Toda religião é boa. Toda religião salva, basta ser uma pessoa boa. Agora, pessoa boa, segundo o critério, cada um inventa, né? Basta você ser um bom cidadão, é o pressuposto da Revolução Francesa. Basta você ser um bom cidadão, e aí você acredita no que você quiser, e você vai ser salvo. Aí tem a versão cristã, né? Basta você acreditar em Cristo, não importa a religião que você esteja, você será salvo. Ou seja, é a ideia agnóstica, ou seja, por quê? Porque todo mundo é a centelha divina, então a gente tem que achar o caminho de volta para Deus, cada religião é um caminho. Tem o hinduísmo, tem o budismo, tem o islamismo, tem o judaísmo, tem o cristianismo. O problema é a intolerância. O problema não é existir várias religiões. É o que eles vão falar. É a ideia que está incutida na cabeça de todos. Então isso aí foi pregado, está sendo sistematicamente pregado há 100 anos. Desde os anos 20 do século passado está havendo uma produção cultural em massa para incutir essa ideia. Ou seja, você vai ter que abandonar tudo o que você sempre acreditou, tudo o que é, tudo a espinha dorsal da doutrina da igreja, porque ela está errada. Ela é o erro. O resto está tudo certo, só a igreja está errada. O que já é mais um indício que a igreja está certa, né? Se eu posso ser qualquer coisa menos católico, por que será que eu posso ser qualquer coisa menos católico? Porque as outras coisas não incomodam.
como era no início do Império Romano. O Império Romano tolerava todas as religiões. Por que você não podia ser católico? Porque você era acusado de crime de ódio. Discurso de ódio. Você era acusado por ser católico. Por quê? Porque você denunciava o modo de vida dos romanos. Exatamente, é a mesma coisa. Fala, ué, não tem padre católico, cristão sendo preso por discurso de ódio? Né? A pessoa dá um tiro em você e é você que está com discurso de ódio. É isso. Você falou a verdade, é ódio. Você fala o óbvio, você fala que o céu é azul, a árvore é verde. Aí é ódio. Porque você está sendo indiferente para com os sentimentos alheios que acha que o céu é vermelho. Você vai falar que o céu é azul, a pessoa chora. Você não tem dó, não? Não, não tem. Você está achando que o céu é vermelho, então o choro é livre, mas você querer que eu mude a realidade por causa do choro da pessoa, né? É loucura. E as pessoas vão ficando cada vez mais irracionais, mais irracionais, mais irracionais. E quanto mais uma pessoa fica irracional, menos ela percebe que está sendo irracional. Porque a inteligência, ela é como dormir. Alguém aqui se lembra a hora que dorme? Não. Porque, por definição, a hora que você dorme, você perde a consciência. A inteligência é o que te dá consciência das coisas. Então, quando você perde a inteligência, você não percebe. Você acha que está ficando mais inteligente. Ah, mas é típico. Para mostrar esse pessoal que está estudando na federal, né? Está ficando cada vez mais burro, louco. E está achando que agora eu sou inteligente, agora eu sou elite intelectual do mundo. Né? Eu entendo das coisas. Né? Eu entendo que sim, uma pessoa pode ser um Pikachu, uma pessoa pode ser você pode ser um tubarão. O Leonardo Boff, que é aquele grande filósofo, teólogo da libertação aqui no Brasil, ele falou outro dia assim, ó, para você ver esse pressuposto de tudo que eu falei. Vocês entendendo isso que eu falei aqui, vocês entendem todas as falas do povo. Ele falou assim, descobriram um peixe, não sei se era peixe, um molusco, que raio que era no Japão. Molusco, né? Descobriram também. Descobriram um animal lá no Japão que é muito inteligente. Muito inteligente. Ele falou assim, provavelmente daqui 100 anos, ele já vai estar conseguindo falar. Como se não fosse absurdo o suficiente, ele continuou. Ele falou assim, portanto a igreja tem que arranjar um modo de catequizar. Ele falou isso. Não, ele falar, desculpa, não é o problema. É o povo acreditar. Não, ele é respeitado como doutor em teologia. Um cara desse. Esse é o problema. Mas de onde que vem esse pressuposto dele? Aquele molusco é uma centelha divina que agora está evoluindo para atingir consciência do que ela é. Chegou a ser até presidente. Ele está certo. Chegou a ser até presidente. Mas olha o pressuposto. Né? Olha o pressuposto. Tudo é uma centelha divina. Então aquela centelha divina vai evoluir até o ponto dela ter consciência do que ela é. E aí ela vai ter que ser tratada como nós somos tratados. Ou, por exemplo, essa ideia, chamar um computador de inteligência artificial já é gnóstico. Por quê? Porque não existe inteligência artificial. Existe computador, ela computa dados. Sim. Ela não é uma inteligência, ela não tem consciência que ela existe. Mas já tem gente achando que daqui a pouco eles vão estar conversando com a gente. Né? Daqui a pouco os computadores também vão ser seres que vão pensar e serem livres, depois vão ter que ter direitos. Eu também vi do Jetson isso. Os Jetson, lembra? Os Jetson, né? Mas muito tempo atrás. Os pets. Os pais pets. Exatamente. Você está criando um cachorro, um gato, um papagaio Como se fosse criança. Olha, até ser pai de pet, tudo bem, ele pediu sacramento do pet. Não, tudo bem não. Não, pra mim não, mas pai de planta. Pai de mãe planta. Não teve naquela época o bebê reborn, que era boneca? Isso. Pareceu a mulher querendo batizar a boneca. Esse é o... Eu mereci pegar a boneca e jogar. Não, pareceu uma que levou para o pediatra. Ele se recusou a atender. Pediatra. E ela brigou. Eu já vi isso. Vai pro hospital. Que isso? E você vê, a gente tem que parar na sexta-feira à noite para falar que está errado. Né? Para falar de onde veio isso. Olha o ponto que chegou. Ainda estão discutindo isso. Né? Que isso? Aconteceu aqui no Brasil, uma mulher conseguiu ser reconhecida como mãe de uma cachorra.
Não? E o termo era, a juíza reconheceu mãe bichológica. Sério? É, aqui no Brasil. Na Alemanha, fizeram o casamento do homem com a cadela dele. Casou com a cadela. E é capaz de passar na rua de uma criança que não é E não faz, exatamente. Ó, só, daqui a pouco a gente conversa. A Vitória falou, a pessoa que faz isso, vê uma criança passando fome e não liga. Mas é aquilo que o Chesterton falou. Chesterton é um grande intelectual do século XX. Ele fala assim, onde quer que haja adoração a animais, haverá sacrifício humano. Sim. É como o Egito Antigo, é como a Mesopotâmia, é como a Fenícia, ou seja, aonde você coloca um gato, um cachorro, qualquer coisa, no lugar de um filho, você joga o filho na rua da mulher. Eu acho. Eu fui no shopping hoje, né? Fazia muito tempo que eu não ia. O que eu vi de carrinho de bebê com cachorro, Também. mas não foi um. Você vai olhar o bebê E lá? um cachorro. É um negócio assim, um shopping. Eu já vi aqui. Eu não sou a favor de judiar bicho. Não, não é judiar, mas é tratar como bicho. Isso é bicho, Gente, é gente. Sua pergunta? Oi? Sobre esse islamismo, Aham. eles estão só levando a culpa ou realmente estão tentando invadir ou ocupar? Estão, não tem dúvida. Desde que o islamismo nasceu, ele tem como meta conquistar politicamente o mundo, e os principais inimigos deles são os cristãos, e eles não vão parar nunca. E eles estão Os na cristãos, Europa acima. a Europa já baixou as calças cuidando do islamismo e estão crescendo que nem a mepa, que nem bolor. Tá cheio. E vão tomar conta da Europa se não fizerem nada nos próximos 30 anos. Você vai pra lá, só tem Só tem. Pinochet. Portugal e Espanha está cheio. Mas vai deixar. Há uns anos atrás, a gente ia lá, você não via carrinho de bebê na rua. Você passava na cidade e não tinha. Aí começou a... A situação está tão feia que até a senhora caiu. Verdade, coitadinha. Ela caiu. Mas olha, por último, para a gente encerrar, ó, todas as grandes religiões que surgem após a Igreja Católica, como grandes heresias, elas são de inspiração gnóstica. Então, por exemplo, o Islã. O Islã tem a ideia, primeiro, de que você não entende nada sobre Deus, absolutamente nada. Você simplesmente tem que obedecer à sua vontade. Isso é uma ideia gnóstica que nega a inteligência. É óbvio que eu não consigo entender Deus completamente, mas aquilo que Ele nos revela, nós entendemos. E se não houvesse algo em comum entre nós e Deus, que pudesse, do qual pudesse haver uma intelecção mútua, nós não conheceríamos Deus em absoluto. Então, assim, é óbvio que a nossa inteligência não abarca de Deus, como eu falei. Mas, por exemplo, Ele nos revelou a Trindade, a gente entende, né? E nós entendemos que em Deus a sua vontade decorre da sua inteligência. Então Deus faz, óbvio, tudo o que Ele quer. Mas tudo o que Ele quer é bom, porque o seu ser é bom e tem uma razão, porque Ele é inteligência pura. Então, ao contrário de nós, tudo que Deus quer tem uma razão e é perfeito. Então, por exemplo, por que é pecado matar o semelhante? Assassinato, sem motivo nenhum. Só porque Deus proibiu o pecado? Não, porque é um mal. Ou seja, eu tirar a vida, que é o bem máximo terreno de uma pessoa que não fez nada de errado, é um mal. Por isso que Deus não quer esse mal. Então, ou seja, Deus não quer nada que seja irracional ou incompreensível. Nada na lei moral é irracional ou incompreensível. Tudo tem um porquê. Não é assim porque Deus mandou e pronto. Ou porque sim. Não, tudo tem uma razão de ser. Porque Deus é racional. Agora o Islã tem essa ideia. Você não entende nada de Deus. Você só obedece o que Ele manda. Só que aí, você está conversando com Deus? Não. Você vai ter que obedecer a Deus via quem? Via as autoridades que representam Deus. Então você joga todo o poder na mão dos califas no Islã. Eles mandam e desmandam. Está aí o pressuposto do Estado moderno que nós vivemos hoje. Essas ideias islâmicas infiltraram-se na Europa e os príncipes amaram. Falaram, opa, eu que mando, ninguém pode me questionar. E hoje o Estado moderno é isso. O Estado moderno define o certo e o errado e você tem que obedecer a lei porque é lei. Não porque é bom, não tem razão. É porque está na lei. Ah, por que eu não posso fazer tal coisa? Porque a lei proíbe, pronto, acabou. Por que a lei proíbe? Porque o Estado mandou. Né? Isso
é o Islã. O Islã também prega um igualitarismo, ou seja, não existe uma hierarquia na criação de Deus. É Deus e o resto é tudo igual. O resto é a mesma porcaria. Algo que foi importado por quem? Pelos protestantes. Quando eles negam a hierarquia dos santos, eles estão negando isso. Ou seja, a própria obra de Deus que criou tudo desigual. Agora eles não. É Deus e eu estou no mesmo nível que a Virgem Maria. Não tem que ter hierarquia. Um homem não tem que obedecer ao outro. Não tem que ter papa, não tem que ter bispo, não tem que ter igreja, não tem santo, não tem um melhor que o outro, não tem um estado de vida melhor que o outro, é tudo igual. Cada um é dono da sua garagem. Cada um é dono da sua garagem e Deus por todos. Ou seja, é a ideia gnóstica. A negação do sacramento. Ou seja, os protestantes negam o sacramento. É só a fé intelectual. Ou seja, é a negação da matéria. É a negação de que Deus usa a matéria para agir em nós. Por quê? Porque a matéria é a criatura dele. Ele pode e usa e quer usar a matéria. Se nós fôssemos só anjos, aí não haveria sacramento. Agora, como nós somos seres humanos e somos compostos por matéria e alma, matéria e forma, e nós fazemos parte de uma família humana, nós temos a nossa dimensão individual e a nossa dimensão coletiva. E Deus age em nós das duas formas. E Ele quer a nossa mútua cooperação para a salvação. É por isso que precisa, é por isso que Ele não revela tudo a todos, mas a uns, para que uns ensinem os outros. É por isso que Ele não dá a mesma autoridade a todos, para que uns obedeçam aos outros e assim todos colaborem uns com os outros. Ele age por meio das criaturas, sempre foi assim conosco. Jesus deixou os apóstolos, Ele deixou todo mundo igual. Todos os discípulos são iguais. Não, Ele deixou 12 ali liderando. E dos 12 tinha um que liderava os 12, Pedro. E assim foi. Então, ou seja, existe uma estrutura hierárquica criada por Deus, é inegável. Negar isso é uma revolução. Uma revolução de tipo gnóstico que quer enxergar todo mundo igual, uma chapa, assim. Deixar tudo igualitário. E nega também a função da inteligência. Porque eles aderem a uma ideia etérea, irracional, e negam a realidade na cara deles. Então, por exemplo, você fala, escuta, mas você acredita que ninguém é santo? Olha São Francisco de Assis. Não, não é santo. Você está vendo, o homem é melhor que você em tudo. Ele é melhor que você em tudo, ele entende melhor que você, ele tem as chagas de Cristo, mas você está falando que ele não é santo? Isso é negação da racionalidade. Você nega o que você está enxergando. Opa, olha lá. Toda vez que você adere a uma ideia que a realidade te desmente, isso aí é um problema. Você está negando a racionalidade. Negar a racionalidade é negar Deus. Não existe católico que negue a racionalidade. Jesus falou, eu sou a verdade. São Pedro falou, nós temos que dar razões à nossa fé. Então, e você vê como isso contamina a Igreja Católica também. Quantos católicos que você não vê falar assim, não, eu não gosto de estudar, eu gosto de rezar, aí Deus fala no meu coração, lá. Eu falei, fala no coração, está fazendo um monte de besteira. Por quê? Porque a pessoa não quer conhecer a verdade, ela não quer fazer o que é difícil, ela quer simplesmente sentir. Aí entra uma outra heresia, condenada pelo Papa Pio IX, que se chama fideísmo. Você achar que é só crer. Você não entende nada da fé, você só acredita. Você só entrega o seu coração a Deus, acredita e pronto. Não, não é assim. Você não tem que querer deduzir sem a revelação da igreja as coisas, querer ter uma fé independente e nem querer entender absolutamente tudo. Ou o que nós não podemos fazer é o seguinte, é porque eu não estou entendendo bem uma coisa ainda, eu deixar de acreditar. Eu tenho que confiar justamente na igreja. Mas aí não é uma confiança séria. É uma confiança que você vai entendendo, você confia porque a igreja deixou. Não é do nada. E aí você vai buscando a compreensão com o tempo, você vai compreendendo. Razão e fé? Razão e fé. Aliás, a fé é racional, essa dicotomia não existe. A diferença é o seguinte, aquilo que eu conheço por revelação divina, eu não poderia conhecer sozinho. Eu preciso aprender. Eu preciso que Deus me revele, e Ele revela por meio da igreja. Eu não posso, como eu falei, botar a Bíblia no braço e ir embora para casa interpretado. Por exemplo, aquilo que eu expliquei aqui ontem do sacrifício de Abraão. Como é que eu sei aquilo? Santo Agostinho me ensinou. Eu não posso pegar aquilo e eu querer interpretar sozinho. Não dá para saber sem a ajuda de Deus, e Deus revela por meio de seus santos, por meio da autoridade da igreja. Por que Agostinho é confiável? Porque o Papa falou que ele é confiável.
Então, os concílios, os papas confirmaram o ensinamento dele. Então, você sabe que aquele é de confiança. Agora, não significa que você não entende os conteúdos da fé. Todo o conteúdo da fé é compreensível. Algumas coisas, como a Trindade, não são plenamente compreensíveis, mas são compreensíveis. Como não? Não tem nada contraditório na fé. Nada. Nada é contraditório. Se você acha que tem algo contraditório, você não entendeu. Você não está entendendo alguma coisa aí, você está entendendo errado. Todo o conteúdo da fé é revelado e revelado para ser compreendido. Quando você acredita racionalmente, não é acreditar assim, a esmo, né? Porque se fosse assim, não precisava ter catequese para a pessoa fazer a primeira comunhão, para a pessoa ser crismada. Bastava falar, você acredita? Acredita, então estou aqui. A igreja não exige uma adesão cega. Quem exige é a Islã. Ela não exige uma adesão cega. Não é que você pode questionar, não é isso. É que você tem que entender. As pessoas entendem assim também hoje, né? Se ela não exige uma adesão cega, eu posso questionar e ter as minhas opiniões particulares. Não, você não pode. O que você pode e deve é estudar para entender. Veja, o próprio São Paulo, quando se converteu, ele passou anos quieto, estudando com os apóstolos, antes de escrever a primeira carta. São Paulo. Tem gente também que se converte, passa um ano e já está querendo dar aula. Eu queria fazer alguma coisa. Por que você experimenta ficar quieto estudando e rezando? Já faz muito. Né? Vira e mexe, vem gente que fala isso para mim. A pessoa se converteu quando? Na pandemia. Eu vi vídeos no YouTube, às vezes são vídeos bons, né? Vídeo do Paulo Ricardo, por exemplo, são muito bons. Mas vi vídeos no YouTube, me converti e agora eu quero ser catequista, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero criticar a igreja. Eu quero analisar os documentos da igreja criticamente. Não, você fique quieto, vai para casa, vai estudar, vai rezar bastante, e daí lá, algum dia, se for da sua vocação, aí você faz alguma contribuição teológica, alguma coisa. Então, assim, isso faz parte da honestidade. Você ter senso, né? Ou, por exemplo, a pessoa já quer brigar, né? Ela ouve uma coisa, ela já chega na igreja, quer brigar com o padre, quer brigar com a comunidade. Às vezes até tem um erro ali, mas você não está em condições de brigar. Por exemplo, acontece muito isso hoje em dia, né? Porque é um direito de todo fiel comungar se ele quiser de joelho na boca. É um direito. É o melhor. Mas está recebendo Jesus, velho? Qual que é o melhor jeito de receber Jesus? De joelho na boca. É o melhor jeito. Agora, a igreja permite que você receba na mão ou em pé. Você pode escolher. Indubitavelmente, a forma mais digna de comungar é de joelho na boca. Está recebendo o Rei dos Reis. Né? Não tem dúvida. Agora, a igreja permite, então você pode, se você quiser, desde que você esteja em estado de graça, também comungar na mão. Aí tem gente que aprende isso, ouve isso uma vez. Aí, por exemplo, tem algumas paróquias que a gente sabe que o padre não é muito bem instruído e ele quer que a pessoa comungue em pé. Aí eu falo, se o padre te obrigar na hora, você vai arrumar briga com o padre na hora? Não, porque daí você pode até violar a Eucaristia. Você chegou ali, você não arruma briga. Ou o padre falou algo errado na homilia que você viu no catecismo. Você vai levantar e discutir? Não, você não fica quieto. Isso aí é questão de humildade até, né? Você aguentar também certos erros na hora. E até você saber também se você realmente está julgando corretamente as coisas ou não. Né? Porque sempre tem gente que dá exemplos assim, estrambólicos, para tentar justificar suas ações. Né? Por exemplo, mas Santa Catarina de Sena repreendeu o Papa. Eu falei, mas você é Santa Catarina de Sena? Santa Catarina de Sena conversava com Jesus, assim, que nem eu converso com vocês. E outra, ela repreendeu, ela não foi para cima da autoridade dele. Ela alertou o que ele deveria fazer. Mas, né, depois que ela conversou com Jesus. Então, a menos que Jesus apareça para você, né, ou que você tenha 60 anos de santidade, de estudo de teologia, você não vai querer, né, criticar o Papa. Né? Então, assim, senso das proporções. Né? Nós temos que ter senso das proporções. Tá bom? Mais uma pergunta? Aproveitem agora. Esse Padre Maico é um fervo, né? Hã? Padre Maico é um fervo. É um fervo. Tá. Eu só gostaria de fazer uma menção agora aqui, que o Padre Maico me falou hoje, né? E eu até fiquei meio emocionado com a história. A Luana, catequista, deve estar nos acompanhando agora online. Eu não a conheço pessoalmente, mas fiquei muito emocionado com a história dela, que está dando um exemplo
de católica, de mãe e de esposa para todos nós, enfrentando firmemente o mundo para não fazer o que é errado. Tudo que eu estava falando aqui. Eu não tinha ouvido a sua história ainda, se você tiver ouvido. Meus parabéns, reze por nós. Todos nós devemos rezar por você, Luana, mas acho que a sua oração por nós vale mais do que a nossa, inclusive pelo seu exemplo de conduta, que é um exemplo heróico de caridade, que é o que é muito parecido com o exemplo da Santa Diana Beretta Mori, né? De que diante de todas, contra tudo e contra todos, decide seguir a lei de Deus e lutar pelo seu filho, pela sua família, pelo que é certo. Isso realmente é uma honra ter um exemplo assim numa comunidade. Todos vocês deveriam agradecer a Deus também por isso, tá bom? Tanto vamos rezar por ela, né? Sim. E pedir as orações dela também, porque é um exemplo muito grande, tá bom? Então é isso. Reforço de novo, né? Quem quiser conhecer meu trabalho melhor, me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, né? godoy.jonathan. Eu divulgo lá meus cursos, parceiros guiados, etc. É só entrar em contato comigo lá, ok? Mais uma coisa? Jonathan, você passa para nós, como o Beto falou, uma bibliografia, se puder passar? Ah, passo, verdade. Se você quiser passar, você tem o meu WhatsApp, passa. Eu passo por vai fazer escrito. no grupo. É mais fácil. E daí porque se passa falar no aqui é grupo. como uma... Não, daí passa no grupo, né, depois. Passo sim. Muito bem. Então, um abraço a todos. Até a nossa próxima. Deus quiser. Muito obrigada.